Evangelho, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais o túmulo dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia prossegue com o 23º capítulo do Evangelho de São Mateus, trazendo-nos, depois da comemoração da memória do martírio de São João Batista, a continuidade do discurso de nosso Senhor Jesus Cristo aos fariseus e aos escribas. O 23º capítulo trazem palavras muito duras de repreensão à conduta de vida dos fariseus e dos escribas, mas palavras que eram necessárias. A dureza das palavras de Jesus é proporcional à dureza do coração deles. Diante de coração tão duros, não poderiam ser palavras mais brandas. É interessante porque essa é uma medida teórica que a gente acaba acreditando ser ou ter sobre ela alguma lógica. Que o falar de maneira branda e suave é em absoluto o melhor modo e o modo que deve ser escolhido sempre. Entretanto, vemos que as palavras de Jesus não demonstram candura e brandura aqui. No Evangelho de hoje, ele usa de maneira muito clara cada uma das palavras que escolhe. E ele escolhe a expressão hipocrisia para falar sobre uma realidade que estava acontecendo. Desmascarar, e a palavra hipocrisia tem a ver com isso, né? É uma expressão muito forte, né? Mas cada vez que nós falamos a verdade, nós estamos ajudando o nosso irmão a seguir um caminho de liberdade. Mas dizer a verdade, muitas vezes, é tirar dele a possibilidade de continuar fingindo para si mesmo ou mentindo para si mesmo. Quando Jesus usa essas palavras diante dos fariseus, não está dizendo para eles uma novidade. Está mostrando para eles o que está acontecendo. Está deixando claro diante dos olhos dele que tudo aquilo que eles fazem é conhecido. Mas também isso não é uma novidade, porque eles sabem que Deus vê todas as coisas. Então as palavras de Jesus são palavras que arrancam eles desse esconderijo. Que esconderijo? O fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Fazer de conta que Deus mudou de opinião, que o ensinamento bíblico não é aquele. Fazer de conta que está tudo bem. O Senhor não permite que eles levem uma vida como se nada tivesse acontecendo. Quando o Senhor diz, ai de vós, os chama a uma responsabilidade de mudança.
mas não impõe a eles essa mudança. Recorda daquilo que Deus disse e recorda a respeito do que está escrito no Deuteronômio e no Levítico, o efeito que tem o cumprimento da vontade de Deus e a desobediência à lei. Mas, infelizmente, um bom número deles permanece na mesma conduta. Ou seja, mesmo o Senhor tendo mostrado claramente que aquilo que porventura parece ser escondido aos olhos dos homens não se esconde à consciência de cada um deles e menos ainda se esconde diante de Deus. Mesmo o Senhor tendo feito isso, ainda não foi suficiente para que eles se arrependessem dos próprios pecados, vestissem sacos, se cobrissem de cinzas, como manda a tradição, e fizessem um ato público de arrependimento pela própria conduta. Meu irmão e minha irmã, quando um coração se habitua a viver uma vida de aparências em favor de si mesmo, como é difícil se converter. Ao ponto que, não é o versículo de hoje, mas no 16º versículo, o Senhor vai dizer, mas como são insensatos e cegos. E hoje ele vai voltar de novo com esse mesmo elemento, falando a respeito da cegueira. Mas como é possível que olhando para si mesmo vocês não vejam a morte que está dentro de vocês? Ou seja, como pode, conhecendo aquilo que Deus pediu e que é agradável a Ele, fazer o contrário e acreditar que, agindo assim, vai estar tudo bem? Quando Deus já demonstrou o seu poder, a sua justiça, a sua retidão. Ao longo dos profetas e ao longo da tradição da história de Israel. E vocês que tomaram conhecimento disso, não se alegram por seguir ao Senhor, mas mesmo sabendo que Deus age desse jeito, vocês continuam agindo como se tivessem o controle da situação e como se pudesse esconder diante de Deus as intenções do próprio coração. O chamado que Jesus faz aos fariseus e aos escribas hoje é um chamado forte para que eles se arrependam e voltem ao caminho da verdade, ou seja, que escolham aquilo que receberam da parte de Deus. Toda a ciência, todo o conhecimento, toda a iluminação em relação à interpretação da lei, isso são bens e tesouros espirituais que o Senhor dispôs em favor deles. Mesmo tendo tudo isso que permitiria a eles viver na verdade e na alegre comunhão com Deus, preferem, mesmo tendo tudo isso, preferem viver uma estrada de mentira, de escondimento, de hostilidade, até mesmo às coisas de Deus. Mas como não seria diferente, né? Se as coisas de Deus se opõem ao plano deles, é claro que eles vão ser hostis às coisas de Deus. Vimos isso ontem na condição de Herodes, né? Que chegou ao ponto de entregar por uma moça a metade do seu reino. E a gente pergunta, poxa, por que foi só uma inspiração de ódio, né, e de vingança que Herodíades foi pedir a cabeça de João Batista? Não. O reino ela já tinha nas mãos. Porque com a dança de uma filha, com a dança de sua filha, ela já tinha à disposição metade de um reino, só com uma dança. Imagina o que ela não teria por mais do que isso. Então o reino e o controle sobre o que ela queria ali, ela já tinha. Faltava uma coisa,
sentir-se controlando Deus e eliminando tudo que a ele pertencia definitivamente. Por isso ele escolhe a morte de João Batista. E o rei, que mesmo vendo a justiça, a verdade, mesmo sabendo que João vinha de Deus e era um homem justo e bom, preferiu mais a sua satisfação do que a tudo isso. Então não lhe faltou conhecimento e experiência, mas lhe faltou querer para a sua vida aquilo que havia conhecido e experimentado. Entenderam? Aqui é o ponto. Muitas pessoas conheceram e experimentaram Deus, mas fazem fadiga a querer a vontade de Deus em suas vidas, a querer que se cumpra a palavra do Senhor sobre a própria vida, a querer viver a vida que Ele nos pede e que Ele oferece por nós. Por isso, o chamado do Senhor, antes de mais nada, é um desmascarar, como falávamos no início, aos fariseus a respeito disso. Olha, o que vocês conheceram e experimentaram a respeito de Deus deve também ser escolhido pelo vosso coração, a fim de que vocês não se percam sobre as máscaras da mentira. Porque pode fazer de conta, até para si mesmo, que não se sabe do que se quer e daquilo que se faz. Você pode fazer de conta para os outros, você pode até tentar fazer de conta para si mesmo, mas para Deus não. Então, ai de vós, porque se não buscais a verdade agora, ela vos espera num futuro ali na frente. E quando vos encontrar, espedaçará a cada um de vós, porque diante da verdade não permanece a mentira. E vocês serão separados para o lugar que escolheram, para a vida na mentira eterna, na negação eterna, né? Então não podem ser leves as palavras de Jesus no confronto dos fariseus, porque se trata de uma obstinada disposição a querer não cumprir ou a querer não dar prioridade na própria vida ao que Deus já falou e deu a possibilidade de experimentar. Por isso que quanto maior é o nosso conhecimento das coisas de Deus, mais forte se torna a palavra de Deus para nós. Porque as nossas existências começam a se tornar mais encarnadas, ou seja, mais duras, mais intensas, cada vez que aumentando o nosso conhecimento, evitamos viver aquilo que Deus nos fala. O Senhor nos cumula de tantas graças para conhecermos a verdade e o Evangelho. O Senhor nos cumula de tantas bênçãos para que possamos experimentar a vida no Evangelho, a fim de que nós a escolhamos por toda a nossa vida. A fim de que nós possamos dizer, é assim e é isso que eu quero viver na minha vida. Quero para minha casa, para minha vida, para minha família. E a partir dali começa tudo. Agora, os fariseus, mesmo vivendo essa experiência, não estavam sendo fortes para escolher aquilo que Deus havia revelado e dado a conhecer, mas continuavam, apesar de tudo, querendo ser do mesmo jeito de sempre. Complicado. Peçamos isso ao Senhor. Senhor, não permita que a gente fique sempre do mesmo jeito. Vai mudando a nossa vida, cada experiência, cada encontro com o Senhor, que a nossa vida se abra, Senhor, sempre mais a entrega em Tuas mãos. Ilumina-nos com a potência do Teu Espírito para que nós possamos escolher em tudo fazer o que lhe é agradável. Bendito Senhor,
por cada experiência de espiritualidade, de vida interior que o Senhor nos concedeu, porque através dessas fomos conhecendo a grandeza do seu amor e desejando sempre mais perdermos inteiramente na profundidade desse amor misericordioso e bom. Por isso, não permita, Jesus, que a obra começada por suas mãos não venha a ser concluída. O Senhor que me deu a conhecer e a experimentar o teu amor, não me deixeis, Senhor, me perder dele. Mas chamai-me sempre, chamai-me ininterruptamente, para que eu possa desejar e viver a vida que o Senhor sonhou para mim. De maneira que eu nunca mais seja o mesmo, porque a cada momento eu estou me tornando mais parecido contigo. E quero, Jesus, perder-me inteiramente em Ti, para que olhando as pessoas reconheçam e possam um dia dizer: aquele homem viveu, aquela mulher viveu para amar a Deus e fazê-lo amado. Que seja essa a memória da nossa existência. Que seja essa, Senhor, a lembrança das nossas escolhas. Sempre escolhi o que era do meu Deus, para que, vivendo a vida que Ele sonhou para mim, outros irmãos pudessem desejar o mesmo. Eu vivi por amor a Ele, vivendo pelos meus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.